Por que tu acha que as pessoas votam no Lula hoje em dia? O que tu acha que leva elas? Tu acha que tu vê alguns pontos positivos no governo que ele fez? Claro. Não, isso... Tu acha que esse é um dos fatores? Nenhum governo é todo bom e todo ruim. Ele fez algumas coisas positivas, né? Isso é inegável, né? Mas você precisa ver o saldo disso aí. É que aquele ditado assim, o rouba mais faz foda. Pelo amor de Deus, né? Aquilo Pelo amor de foda. Deus. E também o que ele fez lá, vamos combinar, cara. Ele fez um monte de cagada. O mensalão foi lá no governo dele. É que ele pegou a economia relativamente arrumada, né? Nós estávamos num momento de estabilização, o mundo crescendo como nunca, né? Tecnologia. Tudo. Né? Então, tem gente que vota pela barriga, né? A pessoa, no tempo do Lula era melhor e tal. Tudo bem, não vou tirar a razão. Agora, o que me preocupa, por exemplo, é um professor de uma universidade federal, por exemplo, votar no Lula. E ali deve ter uns 90% que vota no Lula, né? Então, são coisas assim, são coisas que me assustam muito. Por quê? Porque não tem um argumento minimamente lógico para votar. Não falo só no Lula, no Lula, no PSOL, nos partidos, porque eles defendem coisas que não deram certo, cara. Então, tem gente que defende o Mao Tse Tung, por exemplo. Os maoístas. O Mao Tse Tung, eu li a biografia, eu gosto muito de biografia, uma leitura que eu prefiro é isso. Foi dos caras que ele matou mais gente do que o Hitler, por exemplo. O Stalin matou mais gente do que o Hitler. Então, como é que você... E eles dizem que são os defensores da democracia, né? Então, por que eu não voto nos partidos de esquerda jamais? Porque eu sou defensor da liberdade. E eles são anti-liberdade. Um tanto que o Lula apoiou, se alguém não tem um motivo para não votar no Lula, tem aqui, apoiou abertamente a eleição do Maduro, que é um ditador, né? A eleição lá dos caras da Nicarágua, aqueles Ortega, os bandidos, assassinos, né? Apoiou o antecessor do Maduro. Agora eles apoiaram o pessoal lá apoiou o presidente da Colômbia, né? Então, eles são anti-liberdade, né? Apoiaram a vida inteira Fidel Castro. Mas por que tu acha que eles acham que estão certos? Eu não sei se são os idiotas bem intencionados, se é uma burrice crônica ou é um romantismo inexplicável. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Porque, vou contar uma coisa. Até depois podemos falar sobre podcast. Eu contei uma história. Eu me formei na Federal. Pô, eu sou um agricultor, um guri que não tinha ideias consolidadas, e lá no momento da universidade, eu achei que os professores todos dizendo que tem que socializar tudo, o capitalismo é uma merda, não sei o que, aquelas coisas todas. Eles ganham 20 pau por mês, estão lá 200 anos. Lá. Aí vem. Aí, primeira graninha que eu ganhei passei no concurso, fui para Cuba. Eu quero ver Cuba. Deve ser maravilhoso. Tu pensou, sei lá, eu pensei, é o paraíso, né, cara? Pensei, o paraíso. Rapaz, quando eu cheguei lá, doeu, cara. Doeu no fundo da minha alma. Eu de lá voltei convencido profundamente de que eu lutaria para sempre, para que esses regimes não se instalassem em nenhum lugar do mundo. O que tu viu lá? Fome, cara, miséria, opressão, violência, tudo que é de pior tem em Cuba. E um povo maravilhoso. O cubano é um baiano, cara, né? Alegre. Mesmo com essas coisas todas, eles ainda têm alegria, né? Passavam fome, né? Filas quilométricas para comprar 100 gramas de carne. Eles andavam de carroça, literalmente, porque eu fui lá em acho que 1989 ou 90, que tinha caído o muro de Berlim, né? E a União Soviética parou de mandar dinheiro para Cuba, e aí eles acabaram não tendo mais grana e tal. Então, eu nunca tinha visto isso, as pessoas falando baixinho, assim, ó. Medo de ter alguém infiltrado, censura. Tudo ruim. E um país espetacular, né? Uma natureza, aquelas praias maravilhosas, um povo espetacular. E eles conseguiram destruir isso. E o pior é que os meus professores aqui vendiam Cuba como se fosse uma maravilha. Mas nessa época tu não tinha definido ainda, tipo, tuas ideologias, assim. Tu tava vivendo. Era um ente em formação, né?
A gente... embora eu tivesse 24, 25 anos, mas eu entrei na universidade com 21 anos. Né? Então, eu era tardio e talvez pela minha formação eu nunca tinha lido nada, né? Eu lia lá, eu sabia fazer conta rudimentar. E, então eu não tinha uma boa base intelectual, talvez por isso. Mas até hoje, os meninos da gente vão estudar na Federal e saem dali meio comunista, né? Porque um professor ali o tempo todo... Mas por que tu acha que os professores perpetuam essa ideia de esquerda, cara? Isso mereceria estudos, cara. Não Porque sei. É total, né? Tipo, aqui a gente tá em Santa Catarina, né? Pra quem tá assistindo de fora, e tem um pessoal de São Paulo. E aqui é muito forte a ideologia de direita, assim, é um estado que é um pouco diferente dos outros do Brasil aqui, tipo, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito 80% dos votos. Assim, é bizarro. E quando tu pisa dentro da Universidade Federal, assim, é muito forte o Lula, cara. Muito forte. Muito forte. Muito forte, assim. Forte ao ponto de... Na verdade, eu queria fazer um adendo aqui, cara. O que mais me irrita das ideologias é tu pregar que o outro tava errado, tipo assim, muito errado. Sabe assim, tipo assim... eu acho que o Bolsonaro não é o melhor candidato possível, assim como o Lula não é o melhor candidato possível, mas eu acho que é muito ruim tu crucificar. Porque as pessoas são obrigadas a escolher alguém, entendeu? A pessoa é obrigada a escolher um candidato. E quando tu pisa hoje dentro da UFSC, cara, se tu pensa qualquer coisa diferente de esquerda, cara, é como se tu fosse Judas, como se tu fosse o demônio. E isso eu não consigo entender. Porque a Universidade Federal deveria ser um lugar livre pra tu poder discutir ideias, para as pessoas se respeitarem, tá ligado? E o que acontece hoje, eu sou formado na UFSC. Certo. O que acontece hoje ali, cara, nesse período agora, tu passa ali por dentro, eu passei, tem gente com broche do Lula, alunos fazendo campanha, e não é uma campanha, assim, digamos, amistosa, é uma campanha que quem não concorda, cara, tu passar lá com uma camisa do Novo, é muito possível que tu vai ser agredido, ou no mínimo tu vai ser xingado, entende? E eu não vejo os outros partidos tendo tanto essa postura, sabe? Uma esquerda agressiva, uma esquerda doutrinadora. Se tu montar lá um simpósio lá, por exemplo, e me convidar... Só chega mais no... Se eu montava um ciclo de palestras, me convidar eu para palestrar, chegou lá na hora, ou você vaiado, ou eles vão deixar falar, ou vão me jogar ovo. Então, é muito triste isso. Eu acho que isso é um momento até meio mundial de você querer anular o outro, né? Eu posso discordar das tuas ideias, mas eu tenho que ouvir as tuas ideias. E nós vivemos um momento muito ruim de que eu te anulo, você me anula, e aí não tem síntese, né? Aí são os dois idiotas, né? Tu é o idiota lá do lado de lá, eu sou o idiota lá de cá. Por isso que eu não gosto de radicalismos nenhum. Né? Mas vocês, por exemplo, do Novo, ou não sei você... É que eu não sei distinguir até que ponto é você, até que ponto é o Novo. É aberto esse tipo de discussão, assim, por exemplo, assim, não é uma coisa... Vocês não são agressivos com a oposição. Não, muito pelo contrário. Você pode ver que eu sou bem peremptório, né? Mas esse é o meu jeito. Não conheço esse adjetivo, você vai ter que me explicar. É o meu jeito. Eu sou muito direto, muito incisivo, às vezes até pareço um pouco arrogante na forma de defender as ideias. Assim. Muito firme, né? Mas eu escuto... Eu tenho um irmão que é de esquerda, cara. E é o meu melhor irmão, minha melhor alma. E vocês têm a capacidade de discutir? Tranquilo, discutimos legal. Você tem que... As pessoas têm que ouvir, cara. Tem que ouvir. Nós e eles é muito ruim para todo mundo. Por exemplo, para falar um pouquinho de política, o candidato a presidente do Novo, Luiz Felipe Dávila, espetacular, cara. Dá uma hora, ouça uma entrevista dele. Não é Luiz Fernando? Não, Luiz Felipe Dávila. Pô, eu sei que eu lembro que é Dávila. Dávila. Um intelectual, formação em Harvard, de uma família. Esse sim é rico, né? Aí o Novo é brasileiro rico. É de família rica de São Paulo, mas de uma capacidade, de uma simplicidade contagiante. E nesse nós e eles, não tá nem sendo ouvido, cara. As pessoas, eu vou dar entrevista e pergunto, vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Eu vou votar no Dávila. O que está acontecendo? Não, porque eu acho que o Dávila é o mais preparado e tal. No segundo turno nós vamos ver, depois se ele não for para o segundo turno. Mas esse nós e eles é muito ruim, essa anulação de um para o outro é muito ruim. Isso não serve só para política, isso serve para as amizades, isso serve para o casamento, isso serve para tudo. A gente tem que ouvir, cara. Pô,
Pô, tem que ouvir. E as pessoas não estão mais ouvindo. Então, esses meninos lá da UFSC, como você mencionou, são meninos que sofrem lavagem cerebral direto, né? E depois eles perdem essa capacidade de diálogo. Eu tenho um amigo meu que, do Novo lá de Blumenau, o filho dele passou no vestibular para direito, e na primeira semana teve um seminário sobre democracia na Coreia do Norte. Era um seminário, um trabalho que a professora deu. Aí ele falou pro filho, pô, tu escreveu errado, democracia na Coreia do Sul. Não, pai, é da Coreia do Norte. Então um professor que tem um disparate desse é assustador. Então, por exemplo, tu vai num programa de mestrado ou doutorado da Federal, se inscreve lá, vai com a camiseta do Novo, eles te reprovam na entrevista, mas na lata, cara. 30 anos atrás, eu sou um cara que já tive revés na vida, sabe? Não vou dizer que eu sou uma pessoa de sucesso. Eu terminei a faculdade, falei em dezembro, aí em janeiro me inscrevi num programa de mestrado da Universidade Federal. Pô, fui lá, passei, tudo certinho. Fui na entrevista. Deu outra, me reprovaram. Por quê? Eles perceberam perceberam, claro, perceberam. Né? E me reprovaram, e graças a Deus. Né? Aí peguei, 2 meses depois fiz o concurso para promotor, passei no concurso e fui embora. Mas tu acha que o contrário não acontece? Por exemplo, sei lá, o velho da van doutrina os funcionários a serem de direita. Tá começando a acontecer exatamente isso, né? Mas olha só, esses dias teve um episódio porque as associações comerciais, né, representam o empresariado, decidiram que eles não iriam ouvir os candidatos a governador de esquerda. Decidiram isso. Nesse pleito agora. E aí o Décio e os demais berraram, né? Bom, não vou emitir opinião sobre isso, mas o certo é que na Universidade Federal eles também não ouvem. Então eu acredito que é um momento que a gente está passando. Até bem pouco tempo atrás, você está formado há quanto tempo? Eu tô há 2 anos. 2 anos, 1 ano e meio. Quando tu entrou na faculdade, tu teria vergonha de dizer que tu era um liberal. Sim. No começo. Tinha medo, vergonha. Agora já tem uma gurizada aí que se assumem que são do Novo lá dentro da universidade. Tem. Nós temos um candidato a isso deputado. que eu fiz em engenharia civil, que é um pouco mais tranquilo. Assim. mais tranquilo. Eu imagino que na galera que faz assim, tipo, letras, filosofia, cara, o cara nem vai fazer isso. Aí ele sai fora. Ele não tem ambiente para isso. Então, as universidades começaram, né, a ter esses ambientes. E sabe por que isso? A internet, né? Agora acabou o monopólio de TV, monopólio do professor. O professor hoje ele está muito secundário, sabe? O professor já perdeu um pouco daquele monopólio de conhecimento. Pelo contrário. Mas eu tenho uma opinião a seguinte, cara. Eu acredito que a internet tenha ajudado muito, ajudado não, né? Atrapalhado, mas ajudado nesse caso, a polarização, cara. Eu acho que a polarização é muito culpa da internet. Porque eu vou te dar um exemplo. O algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, ele te joga aquilo que tu gosta de assistir. E se tu assistiu, se tu tem alguma pontinha de ideologia de esquerda ou de direita dentro da tua cabeça, e tu tá acompanhando um vídeo ali no Reels, no TikTok, alguma coisa, e vem um negócio daquela ideologia ali, e tu assiste, daí tu vai assistir um pouquinho a mais, cara, e tu vai cada vez mais ver aquilo. E todas as redes sociais são linkadas, cara. Tu pesquisa um negócio no Google, ela puxa pra dentro do teu TikTok, puxa pra dentro do teu Instagram, puxa pra dentro de tudo, e tu só consome. Porque o que eles querem? Eles querem que tu fique ali a maior parte do tempo. Então eles te entregam o que tu goste, o que tu gosta. Então tu vai ficando cada vez mais preso naquilo, cara. Pra mim, a grande culpada da polarização política que a gente vive, talvez muito forte no Brasil, não sei como é que é nos outros lugares do mundo. Tá meio mundial isso aí, meio mundial. É culpa da internet, no meu ponto de vista. Ao mesmo tempo que ela tinha todo o potencial de diversificar, espalhar as ideias e fazer as pessoas viverem num paraíso ideológico, assim, que pudessem pegar um pouco de cada. Bem pensado isso. Concordo contigo. E não tem muita solução, cara. Porque, assim, eles são empresas privadas e eles querem o lucro. Então, eles querem mais tempo de tela. Então, eles sempre vão te entregar o que tu gosta. Tu nunca vai se opor, tá ligado? Por exemplo, sei lá, talvez até internamente no algoritmo, quem tá assistindo a gente, quem vai clicar num corte, é o cara que já é dessa ideologia, entendeu? É muito complicado, né? Tempos escuros, meu amigo. Tempos escuros, mas no frigir dos ovos,
né, no andar da carroça, as melancias vão se ajeitando. Eu sou um otimista, talvez tenha esses viés aí que você mencionou, mas também a internet permite que um menino aqui do Morro da Cruz estude em Harvard, por exemplo. Né? Sim, isso aí é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Nós vamos reescrever o papel do professor, né? Como eu falei, o professor já não tem mais o monopólio do conhecimento, até pouco tempo atrás ele tinha, os meios de comunicação. Então, todas essas ebulições de ideias também, elas acabam também surgindo por conta disso. Então, sim, por exemplo, aqui é um lugar que a gente não tem ideologia política e a gente está disposto a discutir qualquer coisa. Como eu vou te receber, eu vou receber candidatos da esquerda e vou discutir e conversar. E isso não seria possível se não houvesse internet. Então, por isso, o ponto da nossa conversa, podemos negociar tudo, menos a liberdade. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com 1 milhão. Tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?